Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje nós já anunciamos que nós vamos conversar sobre a duplicação da BR-304. No bloco anterior nós já conversamos um pouco sobre isso, né? E anunciamos que estaríamos aqui nos nossos estúdios com Clélio Soares, que é ativista pela duplicação da BR, para conversar um pouco conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas, saber, né, de verdade o que significa esse movimento. Então, Clélio, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença em vir aqui conversar conosco sobre esse tema, porque ainda é desconhecido por muitas pessoas, né? Então, levar essa informação é muito importante. Então, agradecemos sua presença em vir aqui falar para os nossos telespectadores. Eu agradeço demais o convite, né, a Joyce, a TV Câmara. É sempre muito importante a gente tá fazendo esse trabalho de divulgação. Hoje eu faço um trabalho de formiguinha, né, aqui no estado do Rio Grande do Norte, que começou somente comigo em casa, né, sentado no sofá, e hoje eu já tenho aí na faixa de 2.500 seguidores, e se Deus quiser, mais pessoas vão abraçar essa campanha, vão entender que é uma campanha real, que é uma verdade, né, então o que eu tento passar para as pessoas é isso, é uma verdade, então é importante demais a gente está divulgando. Quanto mais a gente conseguir divulgar e entrar em todos os setores, melhor ainda. Então agradeço demais ao convite, né? E eu estou aqui para somar, né, e tirar as dúvidas, né, das pessoas que acompanham vocês. Clélio, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, né? Eu falei aqui que você se intitula hoje como ativista pela duplicação da BR-304, mas a gente queria conhecer quem é Clélio Soares e, principalmente, o que motivou você a lutar por essa duplicação? Exato. Eu sou farmacêutico de formação, né? Eu brinco até nas palestras que hoje eu dou, eu comento isso, né? Antes eu prestava muita atenção nas titulações, né? Mas hoje eu me identifico como um título que eu levo para a eternidade, que hoje eu sou o pai do Gabriel, né? E quem é o Gabriel? Né? Gabriel é meu filho de 6 anos, que ele infelizmente, em 15 de maio de 2020, a gente estava retornando de Natal para um tratamento de câncer da minha sogra e um motorista acabou fazendo uma ultrapassagem imprudente e colidiu frontalmente com o meu carro. Então hoje eu me identifico, né, hoje o meu maior título que eu considero é ser pai do Gabriel. Mas as minhas outras titulações são coisas que eu conquistei, né? E aí é o que Deus me deu de presente, foi ser o pai daquele rapaz que hoje é a força para esse movimento, hoje é a saudade que me move, né? Então eu me identifico dessa forma, sabe, Joyce? Como o pai do Gabriel e para mim é o mais importante hoje. Foi então, Clélio, a partir desse acidente, né, que você então pensou em lutar por essa duplicação, ou era já um pensamento anterior, ou foi depois de algum tempo que você amadureceu essa ideia e aí transformou a sua dor, né, que eu já vi você falando outras vezes, que é uma saudade que não passa, eu imagino. Eu também sou mãe e eu imagino. Aliás, eu acho que eu nem imagino, né? Mas foi após, como que aconteceu esse amadurecimento dessa sua ideia? Só retomando aqui o final da sua fala, né, eu concordo com você, realmente é possível da gente imaginar, é impossível da gente sentir a mesma coisa, mas quem é pai e mãe realmente consegue imaginar, né, só você parar, fechar os olhos e imaginar você querer ver seu filho e não poder, né, por força do destino, realmente você sente, né, eu brinco muito que eu digo às vezes assim, né, se eu disser a uma pessoa, se eu disser que você enfiar um prego na mão, eu já furei minha mão com um prego, vai doer, né? Se você for fazer o mesmo, você não vai conseguir enfiar, mas você vai sentir a dor. Então é mais ou menos essa mesma lógica. Então, esse movimento realmente ele começou com a perda do Gabriel, eu não tinha essa visão de fazer nada de movimento, porque a duplicação da BR-304, venhamos e convenhamos, é um tema que está esquecido e abandonado há muitos anos por nossos políticos. Então, assim, é um tema tão difícil, é uma obra tão cara, é uma obra que vai perdurar muitos anos. Então, assim, os políticos eles não gostam desse tipo de obra, né? Infelizmente. Eles gostam de obras de 2, 3 anos porque dá voto, mas essas obras que perduram, né, gerações, não é muito interesse, infelizmente. Não é só exclusivo do Rio Grande do Norte. Mas, infelizmente, nós, norte-rio-grandenses, escutamos, pelo menos eu, né, já tenho 36 anos de idade, eu escuto isso praticamente da minha infância, que essa BR precisa ser duplicada.
Então o acidente ele veio como um alerta. Por quê? Porque a dor é tão grande, né, de você perder um filho, que eu me coloquei assim, poxa, eu não gostaria de que amigos meus, pessoas conhecidas, passassem pela mesma coisa que a minha família vem passando. Então, o principal objetivo é justamente esse, é evitar, né, que as pessoas passem pelas mesmas coisas. Ninguém sabe o que é o pós-acidente, o que é o luto da perda de um filho. E, em segundo lugar, vem justamente essa questão da necessidade que hoje existe, que é visível. Hoje em dia, a BR-304 ela tem um fluxo aí de aproximadamente 70 mil veículos por dia. 70 mil. Hoje nós temos caminhões de energia eólica rodando aí na estrada, e isso traz um aumento gigantesco do risco. A estrada por si só ela não comporta esses caminhões altamente pesados, o fluxo. Então, assim, até quando a gente vai ter que lidar e aguentar essa situação dessa nossa rodovia, né, tão importante para o nosso estado? Então, não sei, eu penso que é um projeto que ele é a intersecção. Lá no primário a gente estuda conjuntos, né? Não sei se você lembra de conjuntos. Tem aquele conjunto A, conjunto B, você bota e no meio tem uma intersecção. Pronto. A BR-304, a duplicação, ela é um projeto de intersecção, sabe? É uma intersecção, ou seja, se você perguntar a B ou C, votou em quem, votou em esquerda, direita, você vai ver que todo mundo vai dizer, não, mas eu quero a duplicação. Por que os políticos eles não se unem, né, e brigam por uma coisa que é central, que é desejo de todos, inclusive deles próprios, que eles próprios andam, né, na BR. Então esse projeto ele tem que realmente ser pautado, ele precisa ser cobrado, né, por nós, cidadãos, por toda a classe política, precisa se unir para quê? Para que isso vire uma prioridade, porque não é falta de dinheiro, é falta de prioridade, é o que eu sempre falo. Às vezes é falta de gestão, né, e de você iniciar, né, Clélio? Realmente, eu sempre escuto você falar também, né, que essa campanha, esse movimento, ele é partidário, né, e é importante que você diga aqui, né, independente de partidos e de coligações, de parlamentares, essa é uma luta que deve ser de todo brasileiro, né? Com certeza. Do Norte Rio-Grandense, se o Norte Rio-Grandense encarar isso como algo partidário, está jogando a oportunidade que a gente tem de brigar no lixo. Né? Porque a estrada ela não pergunta na hora do acidente se você é de esquerda ou de direita. O desenvolvimento do estado não pergunta se você é de esquerda ou de direita. Não pergunta. Então, as vítimas que faleceram, infelizmente, nessa estrada, elas não estão querendo saber se você é de esquerda ou de direita. Eu creio hoje, né, e hoje eu represento o meu filho, eu creio que a luta ela tem que ser unida. Né? E hoje é o que eu prego. Hoje eu visito as câmaras, né, municipais justamente com esse foco, pedindo para que os vereadores eles entendam que ali é uma assinatura simbólica, é um documento simbólico, é uma assinatura, parece uma besteira, mas quando você une isso, são várias câmaras que se unem, direita e esquerda, e eu consigo mostrar para o governo federal de que é uma prioridade. Né? Porque, quer queira ou quer não, o governo federal ele olha muito para aquela coisa, o que é que vai dar de retorno, você está entendendo? Então, o governo federal ele não é pai e mãe, que fica fazendo as coisas por bondade. Ele vai fazer as coisas baseado em dados, em retorno. Né? Então, apesar de que a BR-304 ela tem uma enorme prospecção de retorno, mas infelizmente ela não é uma prioridade. Agora, porque o próprio Norte Rio-Grandense, e isso eu incluo todos, né, nessa culpa, né, não só a classe política, mas porque a gente deixou de estar. Só quando tem um acidente fala, mas cadê que na hora de votar a gente não está cobrando, né, essas pessoas? Na hora as próprias empresas que têm, né, que têm veículos indo e voltando aqui nessa BR, então precisa ser realmente, precisa apoiar uma campanha como essa. É uma campanha realmente que ela está ganhando uma exposição a cada dia. Os políticos já enxergam que é um movimento legítimo. Então, assim, o que é que precisa para as pessoas abraçarem? Né? O que é que precisa para as pessoas apoiarem? Então, graças a Deus, eu tenho já um grupo de apoiadores ali que acompanha, né, no nosso Instagram oficial. Mas eu preciso de muito mais. A sociedade o Rio Grande do Norte tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, a gente precisa de conscientização, né, dessas pessoas que precisa batalhar, precisa lutar para poder a gente conseguir fazer que isso se torne uma prioridade. Pois para quem não sabe, mas a BR-304, ela liga, né, a capital Natal
ao interior, né, do Rio Grande do Norte, cruza ali o estado e se encontra com a BR-116 no Ceará, né? Então ela cruza o nosso estado. Então, como o Clélio falou, ela é importante economicamente porque é fluxo, né, de mercadorias e de serviços também, mas ela é muito mais importante porque muitos veículos pequenos, né, veículos domésticos, eles trafegam nessa rodovia federal. E na maioria das vezes a gente só percebe a importância dessa duplicação, como você falou, Clélio, quando acontece algum acidente fatal. Mas diariamente acontecem acidentes de várias proporções, sim, com né? certeza. E devido à importância, né, dessa via, mas talvez a extensão menor se comparada a outras BRs, né? Porque tem BR que cruza do Ceará ao Rio Grande do Sul, né? Então, assim, talvez por essa menor extensão da rodovia, ela não tenha, então, a atenção, né, o olhar mais cuidadoso do governo federal. Então, é importante realmente que a gente se una enquanto cidadão, enquanto moradores do Rio Grande do Norte, né, para que a gente ouça, para que eles ouçam a nossa voz nessa duplicação, né? Clélio, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre o papel, tanto do governo federal quanto do governo estadual do Rio Grande do Norte, nessa luta pela duplicação da BR-304. A gente volta já, não sai daí. Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Estamos de volta com Cidadania, hoje conversando com Clélio Soares, que é um ativista pela duplicação da BR-304. A gente está falando aqui um pouco sobre a necessidade, sobre a importância e sobre o papel que você, cidadão, tem também nessa campanha pela duplicação dessa importante BR que cruza o nosso estado. Clélio, nós saímos do bloco anterior falando um pouco sobre essa BR, né, que é uma rodovia federal que cruza o RN, como eu já falei, mas eu queria saber de você qual o papel do governo federal nessa duplicação e qual o papel do governo estadual, em que o governo estadual pode ajudar nessa campanha. Olha, o papel do governo federal é fazer a obra, né? Hoje quem é responsável por realizar essa obra é o DENIT, né? Então, só que o DENIT, imagina quantas demandas o DENIT tem de obras aí pelo Brasil, né? Outras BRs, não é só BR que eles fazem, só rodovia. Então, o papel do governo federal é fazer, né? Executar obras, direcionar recursos. Hoje, segundo uma conversa que eu tive com o atual ministro, né, que assumiu no Canto Tarcísio, né, o Marcelo Sampaio, essa obra está em torno de 2,5 bilhões, mas eu creio que vai muito além disso. Então, são muitos recursos, né, que precisam ser dispensados. Então, não existe nem projeto ainda, para você ter uma ideia. Para poder fazer uma obra dessa, precisa ter um projeto, né, de engenharia para poder fazer todo o custo total da obra também, porque isso tudo são dados, assim, são dados levantados sem ter uma base e um projeto. Né? Então, precisa ter um projeto. A questão mesmo de verificar, né, a disponibilidade estrutural mesmo assim, porque provavelmente muitas famílias terão que sair ali da beira da rodovia, como se diz, né? Precisam ser indenizadas, né? Precisam ser expropriadas em alguns locais. Isso. Então, assim, é uma demanda muito alta. Então, o governo federal, ele tem uma responsabilidade gigantesca, né? Porque se você for ver, eu acho que são 200, quase 300 quilômetros de onde está agora, que é da entrada de Santa Maria, ali, né, até a entrada de Aracati, como você citou anteriormente. Então, o projeto, né, de engenharia dessa obra precisa ser feito nesses próximos anos. Então, como é que vai ser realizado isso? O pessoal critica às vezes, né, as pessoas criticam assim, mas a bancada política do Rio Grande do Norte não corre atrás, isso aqui, não dispensa recursos, mas se você olhar uma bancada, cada um tem 10, 15 milhões.
O que é 10, 15 milhões em um orçamento de 2,5 bi? É um band-aid que vai fazer na BR. Então, o deputado federal ele vai investir esses 15 milhões em obras de menor porte para poder, né, ele politicamente, né, ganhar e também a população ganhar. O que precisa ser feito é justamente essa união da classe política para cobrar, né, a produção desse projeto, o direcionamento desse recurso em alta escala, para que o governo federal priorize, exercite e execute essa obra o mais rápido possível. Então existe aí uma ideia, né, do Ministério de Infraestrutura, que é conceder um pedaço da 101 para uma iniciativa privada e a empresa que comprar, né, que ganhar essa concessão, ela fazer a BR-304 lá de onde está agora, que é Santa Maria, até Aracati. Existe esse pensamento, mas isso tudo é o quê? No campo de ideias, pode ser feito isso. Então, o governo federal precisa ser incomodado pela classe política estadual e aí é onde entra o governo estadual. Será que o governo estadual ele tem se mostrado politicamente relevante nessa cobrança? Quando começou essa campanha, lá por volta de setembro de 2020, eu me recordo que um dos comentários que eu escutei do governo estadual foi assim, isso é uma obra do governo federal. Tudo bem, eu acho que todo mundo sabe que isso é uma obra do governo federal. Mas, e cadê o papel, né, do governo estar cobrando, estar batendo de frente? Porque né? é uma rodovia que ela se concentra predominantemente dentro do nosso estado, né? Com certeza. E assim, se o governo estadual raciocinar um pouco mais, pensando assim em arrecadação de imposto, o quão isso vai ser bom para o desenvolvimento do estado. Por quê? Porque vai aumentar muito o fluxo. Empresas de fora vão olhar com melhores olhos. Né? Então, isso tudo aumenta a arrecadação. Então, é algo que o Estado sobrevive de arrecadação. Então, não tem lógica de o governador ele não ser o principal, né, agente cobrador dessa duplicação. Então, para mim, isso é algo que é surreal a pessoa dizer como se não fosse responsabilidade, que foi mais ou menos a resposta da época. De lá para cá, com o movimento, né, que ampliando, as posturas políticas em gerais, elas mudaram. Elas ficaram mais atentas à duplicação. Quando começar essa duplicação, aí eu creio que vai mudar drasticamente. Por quê? Porque ninguém quer ser o pai da criança, mas na hora que ela nascer, todo mundo vai querer fazer o DNA para poder dizer aqui tem um dedo meu. Por quê? Porque é uma obra gigantesca. Então, que bom que existe essa campanha para evitar justamente essas pessoas que têm o oportunismo político de querer botar isso nas costas. Né? Porque é o sangue de muitas pessoas que está ali. É um desrespeito gigantesco, né, com essas vítimas. Alguém angariar algum tipo de benefício para si próprio em cima do nome dessas pessoas. Então, eu acho que o Estado ele precisa justamente ser mais enfático nessa cobrança, precisa ter disponibilizar recursos, né, para que os arredores, porque não é só a questão de você construir a BR, né, você precisa também organizar os arredores da BR. Então, é nisso daí que também a bancada federal, ela também atua, né, disponibilizando recursos para poder melhorar as entradas, evitar acidentes, porque as entradas das cidades precisam ser modificadas. E, às vezes, esses recursos que são para a rodovia não são direcionados para esse tipo de obra. E, às vezes, uma obra fica enganchada, uma obra que tem lá 2 bilhões direcionados, fica enganchada por causa de 3 milhões. Por quê? Porque não entrou esse recurso para poder construir aquele acesso. Então, precisa, sim, desse esforço, sabe? E celeridade, né, nas decisões entre os políticos e a parte executora, que é o governo federal, os políticos estaduais e o governo federal. Clélio, eu já vi você falando também sobre a importância, por exemplo, de ter um hospital de referência, né, nas proximidades, ter muitas vezes uma ambulância, né, um helicóptero, né, para fazer esse transporte dessa pessoa que está acidentada. Essas coisas também, esse tipo de auxílio, você acha que é importante, não só a duplicação, mas é importante também investir nessas outras coisas? Com certeza, é fundamental. Como eu tenho sempre batido na tecla, não é só a duplicação. Nós estamos atrasados em muitos aspectos. E outro aspecto que é muito relacionado a isso é a nossa questão da saúde pública. Hoje, só 2 hospitais têm capacidade de receber acidentados graves, que é o Tarcísio Maia e o Alfredo Gugel.
Então, e para chegar nesses hospitais tem que ser de ambulância. Então, assim, o Rio Grande do Norte, um estado que é riquíssimo, ele não tem condição de ter um helicóptero que faça esse tipo de trabalho, né, principalmente em vítimas graves, que é a minha reivindicação para crianças, por exemplo, né, que era o meu caso. Então, será que se o meu filho ele tivesse sido atendido mais rápido, ele não estaria aqui ainda? Então, hoje, como eu digo, eu olho muito pelo olhar da vítima, né, que foi o meu caso. Poxa, se eu tivesse um helicóptero e tivesse chegado em 15 minutos, né, no local e tivesse levado meu filho a 20 minutos, talvez ele tivesse sobrevivido. Então, hoje eu reivindico o quê? Um plano, né, de atendimento a essas vítimas de acidente da 304 em hospitais, em cidades que são cortadas por essa BR. Então, eu estou visitando essas cidades, essas 10 cidades que são cortadas pela 304, para fazer a classe política também cobrar essa infraestrutura. Né? Porque já pensou, se tivesse ali um hospital de referência em Angicos, onde foi, né, que eu e Gabriel fomos levados, né, depois do acidente. Ele tinha sido atendido ali em 15 minutos. Então, e o hospital, cheguei, por exemplo, né, o hospital, cheguei lá, o médico não tinha nem raio-x. Tem cabimento da gente, no século XXI, a gente está com um hospital que não tem um raio-x. Quer dizer que o governo municipal, estadual, seja qual for a esfera, não tem condição de ter um raio-x. Isso é um absurdo. Eu, como cidadão, eu me recuso a aceitar de que isso é algo real. Entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem que brigar, sabe? A gente tem que aprender que o nosso poder de voto, ele tá em nós. A nossa Constituição, ela é muito clara. O poder emana do povo. Parece que a população, ela inverte isso, né? Coloca o poder no político e o cara não faz mais nada. Então, não tem condição. Então, eu fico indignado porque eu sofri isso na pele. Entendeu? Então, hoje eu batalhar por um hospital, por um helicóptero, né? Um helicóptero SAMU hoje custa 14 milhões, mas existem helicópteros mais baratos que fazem o mesmo trabalho, né? Então, o porquê que não tem? Por que não tem um em Mossoró e um em Natal? Porque se você pegar o tempo médio de atendimento de um helicóptero desse, saindo de Mossoró indo até Lages, que é o meio caminho, são 20 minutos, 25 minutos de helicóptero, estourando 30 minutos com o tempo que eles levam para preparar. Você vai de carro daqui para Lages, é 1h20, mais 1h20 para voltar, porque ou vai para Natal ou volta para Mossoró. Então, assim, não tem condição. O nosso estado, ele é riquíssimo, tem condições sim, entendeu? E hoje eu creio que precisa realmente da conscientização, né? De que eles batalhem para que a gente tenha mais hospitais, pelo menos um bom hospital em Açu, um bom hospital em Lages, para que isso seja diluído. Clélio, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você falasse com quem está nos assistindo como essa pessoa pode se alinhar a essa causa, a esse movimento, pode ajudar, né? Principalmente, não só ajudando a campanha em si, mas cobrando, primeiro votando consciente e segundo cobrando, porque a importância não é apenas do voto, mas sim de acompanhar durante todo o mandato aquele parlamentar em que você depositou o voto, cobrando dele posicionamentos, votos coerentes e ações. Então, eu queria que você falasse então para quem está nos assistindo como eles podem auxiliar você nessa campanha, apoiar. E eu vou pedir para a produção, inclusive, deixar aqui embaixo o seu Instagram para que quem quiser possa segui-lo. Hoje eu estou concentrando todas as minhas ações nesse Instagram, que eu dei o nome de Luto na BR-304, para ter essa dupla, né, interpretação de luto da perda, né, das vítimas, em referência à perda das vítimas, e luto do verbo lutar, do eu luto pela BR-304. E esse eu, quando eu falo eu luto, é nós todos, né? Nós estamos falando aqui de mais de 1 milhão de norte-riograndenses que precisam lutar. Então, o luto na BR-304, ele surgiu para concentrar essas demandas, concentrar as informações, concentrar o foco das cobranças, fazer com que a classe política saiba que existe ali um ponto sensível de pessoas que, quer queira ou quer não, daqui a uns anos, não sei quanto tempo vai ser, né, que a gente vai estar nessa campanha, mas daqui a uns anos, a quantidade de seguidores que esse Instagram vai ter, já vai eleger alguém, você está entendendo? Então, assim, precisamos que a população, né, se conscientize, como você mesmo falou, né, brilhantemente, no voto,
mas que ela também seja ativa diariamente, porque a eleição é a cada 4 anos. Então eu preciso realmente ali que no dia a dia eu tenha pessoas que apoiem, que compartilhem, divulgue, né, para sua família, divulgue para os seus familiares, para os seus amigos, siga-nos, compartilhe as publicações, envie sugestões. Isso tudo é uma participação, é um pré-ensaio de uma participação do cidadão na vida política. Né? Se você faz isso, né, com esse Instagram, também você pode fazer com o seu político que você votou. Eu, por exemplo, os que eu votei, eu cobro, né? Eu converso, eu tenho acesso a eles pelo WhatsApp, para vocês terem ideia. Então, as pessoas que me apoiam, hoje, eu já fazia essa batalha antes, né? De cobrar, de estar junto. Hoje, muito mais. Então, se cada cidadão tiver essa postura, né, realmente de enfrentar, né, e batalhar, eu creio que as coisas eram muito diferentes de hoje em dia. Acho que botava muito menos responsabilidade sobre a classe política e botava muito mais responsabilidade sobre o cidadão, que eles são nossos representantes. Então eu peço a você realmente que acompanhe lá as nossas publicações, o Luto na BR-304, que é o nosso canal oficial, né? Compartilhe. Nós também temos um trabalho, porque eu deixo aqui bem enfático que eu não conto com nenhum tipo de recurso público, nem quero, tá certo? Então hoje eu vendo materiais, eu dou palestras que me ajudam a levantar fundos. Para quê? Para eu fazer essas viagens, com combustível, né? com alimentação. Então é o meu gasto. É a única coisa que eu preciso. Então essa também é uma forma de ajudar, doando ou comprando os nossos materiais, convidando para palestra. Então hoje é fundamental. Então hoje eu trabalho dando palestras, né? E de conscientização no trânsito. Então eu conto, né, também com essa divulgação de vocês para pessoas que tenham interesse. Clélio, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez sua presença. Nós, do Cidadania, gostaríamos de parabenizar você. Não é fácil, eu acredito que é imensamente doloroso ficar tocando nesse mesmo assunto, né? Com a saudade que eu imagino que você e sua esposa tenham de Gabriel. Certo. Então eu deixo meus parabéns a você por estar nessa luta hoje em nome dele, né? Com certeza. Né, bem lembrado, né? Para mim, realmente, eu dou uma frase que eu sempre digo desde o início, né? Para mim, é abraçar um cacto. Não tenho prazer nenhum de revisitar essas memórias, de revisitar fotos, de ver a nossa história sendo estampada, né, em jornais, principalmente, que é uma história trágica e triste. Mas eu vejo que é por um bem maior. Eu vejo que é uma forma de honrar o nome dele, para que ele não se torne uma estatística, infelizmente, como muitos se tornaram. E muitas famílias sofrem tanto, é tanta dor que a pessoa não tem nem força para querer batalhar. Então eu hoje canalizo isso, né, essa dor em luta. Por isso que eu digo, eu fico transformando o que eu sinto de dor, né, em luta todos os dias. Então mais para honrar o nome dele. Então agradeço novamente, né, o convite da TV Câmara e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada, Clélio. Obrigada também à sua esposa, Niele, que também está nessa luta. E um abraço também para a irmãzinha de Gabriel, qual é o nome dela? É a Beatriz. Beatriz. Né? A minha esposa é um amparo fundamental nessa luta, porque eu fico mais à frente, mas ela está ali por trás produzindo os materiais, divulgando coisas no Instagram, articulando, né, com outras pessoas. Então ela faz um trabalho gigantesco, né, nos bastidores. E cuidar da Beatriz hoje, né, que é a minha filha, né, hoje na minha palestra tem até um slide que eu coloco ela, eu chamo de Uma Nova Esperança, né, eu gosto muito de Star Wars. Então eu coloquei, né, esse mesmo título lá do filme porque justamente é uma nova esperança, sabe, veio para dar uma força gigantesca no dia a dia da saudade. Então eu agradeço demais a minha esposa por ela, todos os dias ali ela tá, sabe, batalhando. E ela ter abraçado essa causa junto comigo, porque ela não só perdeu o Gabriel, né? Ela perdeu também quase 5 meses depois a mãe, né? Para o câncer, porque o acidente interferiu no tratamento do câncer dela. Então minha esposa tem 2 lutos para lidar, diferente um pouco de mim. Então eu sou muito grato a Deus pela vida dela e a ela principalmente por ela estar, né, sendo assim essa base forte nesse background, me impulsionando para que eu chegue mais longe ainda. Obrigada, Clélio. Bom, nós voltamos daqui a pouquinho com o quarto.